O nosso gestor de hoje é o advogado Pedro Puccini Mendes, que é um especialista nas questões ambientais, palestrante em o Brasil todo, né, simpósios, hoje muito requisitado para falar desse assunto, que é muito polêmico, né? A lei é diversificada demais, né? Código florestal, reserva legal, o produtor fica meio perdidão, assim, tanta... Por isso nós trouxemos o Pedro para falar sobre licenciamento ambiental. O Pedro e os demais gestores desse quadro fazem parte do GER, que é o Gestão Estratégica Rural, responsável por essa atração aqui. Ô Pedro, o que é o licenciamento ambiental e para que ele serve? Bom, vamos lá. Bom dia, Zaidan. Bom dia a todos. O licenciamento ambiental ele é um ato administrativo, ele é um processo administrativo que serve para fiscalizar empreendimentos que utilizem de recursos naturais e que eventualmente possam causar algum tipo de poluição, né? Isso seja poluição de vegetação, poluição de recursos hídricos, até mesmo poluição sonora. A gente tem casos aí de empreendimentos de, por exemplo, sítios que precisam utilizar a estrutura numa área rural para fazer eventos, enfim, qualquer empreendimento que utilize recursos naturais para a sua finalidade. Quem está sujeito a tirar esse licenciamento? Bom, então quem está sujeito seriam todos aqueles que eventualmente utilizem os recursos naturais em seus empreendimentos, mas a gente tem duas telas aqui, porque alguns empreendimentos, se a gente puder mostrar essas telas, alguns empreendimentos são mais recorrentes. Veja só, existem vários que é fato que vão demandar de licenciamento, como aqueles para extração de tratamento de minerais, as indústrias, né? No agro vê-se muito, por exemplo, de papel e celulose, borracha, couros, peles. Acho que tem uma outra tela também. São várias atividades que normalmente já se exige, né? Indústria de alimentos, fumo, obras civis, atividades agropecuárias, tudo, né? Então, todos esses... que move a economia precisa de um licenciamento ambiental. Sim, e a gente precisa enxergar como cadeia produtiva mesmo. Se na cadeia produtiva essa atividade utiliza recursos naturais, a gente vai ter aí a exigência do licenciamento, né? Quais são os documentos necessários? Bom, documentos, né? Até esse assunto de hoje é importante porque é um assunto que traz muito burocracia, né? Então, são 3 licenças dentro do licenciamento. A primeira delas é a licença prévia, aquela que envolve o planejamento do empreendimento. Ela estabelece algumas condicionantes para antes da instalação, né? Depois vem a licença de instalação propriamente dita e depois vem a licença de operação, né? Uma é sequência da outra, não dá para tirar uma sem ter cumprido os requisitos da outra. E aí você tem que fazer um requerimento para enquadrar o tipo de estabelecimento. E quanto mais comprovar que não os impactos ambientais que pode causar, né, o estudo de impacto ambiental, quanto mais comprovar o impacto, menor será a exigência, a burocracia para tirar essa licença. Então, são esses documentos todos. Puxa vida. Agora vem uma parte que toca o bolso do produtor e de quem precisa. Sim. Quanto custa esse licenciamento? Bom, o licenciamento ele envolve alguns custos, né? Na verdade, era só para citar os custos que ele envolve, né? Quanto exatamente custa vai variar, obviamente, do tamanho do empreendimento. Mas, como eu acabei de dizer agora, os estudos de impacto ambiental, né? A contratação de técnico dessa área de engenharia, qual seja, né? Para fazer estudo de impacto ambiental, e os custos do pagamento dessas 3 licenças, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, o produtor deve estar preparado aí também financeiramente para tirar essas licenças, não só o dinheiro do investimento do estabelecimento, né? Quem vai investir na piscicultura precisa desse licenciamento e custa caro isso? Precisa do licenciamento e mais uma outra exigência específica, né? Que é o CAR também, né? Na atividade de piscicultura tem uma exigência específica para a inscrição no CAR. Além de utilizar recursos naturais, é uma propriedade rural que deve ter as áreas de interesse ambiental preservadas, né? Então, produção orgânica também precisa? Também, tudo que utiliza recursos naturais de certa forma, né? Quem o produtor deve procurar? Quem emite o licenciamento? Bom, quem emite o licenciamento?
Quem emite licenciamento é um problema também recorrente, o produtor deve saber qual é o órgão competente. Na esfera federal, o IBAMA, naqueles empreendimentos que ultrapassem os limites territoriais do Estado, né, e que os impactos também ultrapassem os limites territoriais do Estado. Né, exemplo de um projeto, sei lá, de uma hidrelétrica, onde o fluxo hídrico vai ser alterado, enfim. No que não for o IBAMA, será de competência estadual, aquilo que está dentro dos limites estaduais. Aí nem todos os estados delegam para os municípios, mas naqueles estados em que houver um termo de cooperação com o município, para ele resolver o seu assunto de interesse local, a exemplo, por exemplo, a maioria dos estados de Mato Grosso do Sul possui já essa delegação de competência, aí é o município. Uhum. Importante, aquele que licencia é o autorizado a fiscalizar. Então, o produtor tirou a licença no município, é o município que é responsável por fiscalizar. Pela fiscalização. Então, esse é o detalhe. Agora, quando há empreendimentos grandes, por exemplo, a duplicação de uma rodovia, uma importante rodovia de escoamento, a BR-163, só para a gente citar um dos exemplos, a licença ambiental demora uma eternidade. Uhum. Você tem um investimento, tem um recurso, tem a demanda muito grande, como é o caso da 163, por onde passa boa parte da safra de grãos do centro-oeste do país, demora uma eternidade. Para os pequenos empreendimentos, quanto tempo demora a concessão da licença? Bom, aí a concessão da licença, ela vai demorar exatamente deste fato que você falou, que é o impacto que vai causar, né? Então, o estudo de impacto ambiental, que eu comentei aqui, ele vai acabar sendo um fator determinante, mas quando das licenças prévias não pode ultrapassar 6 meses do protocolo até a conclusão. Então, estima-se, por lei, esse prazo de 6 meses do protocolo à conclusão, podendo ser estendido a 1 ano, dependendo do estudo de impacto ambiental. Eu vou então, voltar 6 meses a 1 ano. Na piscicultura, que é um exemplo que a gente tocamos aqui. Nesse caso, então, eu vou colocar peixe na propriedade, eu tenho que esperar 6 meses, 1 ano. No máximo, 6 meses para a concessão dessa licença. Né? Se for um empreendimento, uma piscicultura com vários tanques, né, que demanda a construção de uma área enorme de piscicultura, pode, dependendo do estudo, chegar até 1 ano. Uma vez que você conseguiu a sua licença, ela dura quanto tempo? Aí a gente tem uma outra tela que até estava sendo mostrada enquanto eu comentava sobre as licenças aqui, né? Exatamente, essa tela aí mostra que no caso da licença prévia, né, aquela que ainda é fase de planejamento, ela não pode ser superior a 5 anos. Depois de instalada, né, de acordo com o cronograma de instalação, mas não pode ser superior a 6 anos. Uhum. E a licença de operação, mínimo de 4, máximo de 10 anos. Então, atenção, essa é a dica da gestão, né, que deve ser acompanhado na agenda do empreendimento esses prazos, para não deixar vencer a licença e trabalhar sem ela, né? Porque senão ele está com a produção toda em alta, acaba a licença, ele vai ter que esperar 6 meses, 1 ano. Para tirar outra. Inviabiliza tudo. Exatamente. Então, essa é a dica da gestão. Os custos para se tirar, nós já falamos alguma coisa, mas tem ainda algum detalhe? Não, o detalhe são exatamente a contratação dos técnicos especializados, né? Quanto mais você instruir este processo, né, fica mais rápida a aprovação da licença. Né, já que, como não existe uma lei específica no Brasil, está em discussão a lei do licenciamento, não existe uma lei específica, é muito subjetivo o que é exigido como condicionante. Então, quanto mais você provar, né, o impacto, aliás, como gestão, é melhor você provar o impacto antes do que trabalhar com a reparação do dano depois, né? Então, essas são as dicas de gestão para o assunto de hoje. Bom, esse aqui é o nosso gestor de hoje. Já colocamos o número na tela, porque o telefone que está à disposição, tem o e-mail também do GER, que é a Gestão Estratégica Rural, que são os responsáveis. Hoje está o Pedro aqui, mas tem outros também que vêm sempre para esse quadro. Muitos temas que a gente aborda aqui são sugeridos pelo pessoal de casa. Sim, exatamente. Então, e o pessoal do GER também pode tirar as dúvidas, porque o nosso tempo aqui é muito curto, né? Sim. Eu sei que tem centenas de outras dúvidas desse e de outros assuntos relacionados à gestão da propriedade, licenciamento ambiental. O
os cadastros que tem que ser feitos na fazenda, sim. o ITR, não vamos nem falar aqui, porque nós vamos ficar Bastante, o dia todo aqui, não é, Pedro? É. Então, você nos ajuda e ajuda a você também, a sua atividade, mandando as perguntas, porque a gente vai montar sempre o nosso tema aqui com base nas suas questões para o nosso gestor passar as orientações aqui para nós. Obrigado, Pedro. Agradeço, Aidan. Muito obrigado. Um abraço.